Olá, seja bem-vindo. Vamos falar das maravilhas da Torá neste podcast. Mais uma vez, é um prazer estar com você, Shemuel Zakai. Hoje o nosso bate-papo é sobre a Parashat Balak, né, que marcou um grande momento da história do povo de Israel. Shemuel Zakai. Olá, Shabbat Shalom a você que está nos acompanhando. Também o Gershon, o nosso convidado de hoje. Shabbat Shalom. Balak depois da aproximação de Moab, depois da aproximação de Moab, nós estamos já há 38 anos, né, da geração que nasceu no deserto, da saída do Egito. Moshe está liderando ainda essa geração para conquistar a terra de Israel. Nós tivemos a última porção do decreto, né, que ele vai ter que reivindicar a permissão para essa entrada, mas vai acontecer algo inusitado porque Israel precisa passar pelos caminhos de Moab, precisa passar pelas entradas de Edom, mas não sem pedir permissão, né? Isso mostra até uma falácia no momento em que estamos vendo sobre uma acusação infundada sobre judeus colonos, né? Judeus colonos. Seriam judeus colonos se eles estivessem tentando conquistar territórios brasileiros, argentinos. Aí nós poderíamos chamar de judeus colonos, israelenses colonos, né? Mas agora que Israel precisa passar por um território alheio, Deus ordena que ele peça permissão. E Moshe vai fazer isso através de uma diplomacia, pedindo para que Edom e Moab permita a passagem pelos caminhos principais. Mediante a negativa, Moshe fez um segundo pedido que passaria pelas ruas secundárias e da água que consumisse, do pão que comessem, eles pagariam durante essa passagem. Mediante a negativa, Israel vai conquistar as terras de Og, rei de Bashan, e se aproximar muito dos territórios de Moab, que vai contratar Bilã. Vai contratar Bilã para amaldiçoar e invernar Israel, já que eles se envolvem num encantamento. Shimon, eu acho que o brilho da Parashá Balak é exatamente isso, né, do que os nossos inimigos são capazes de contratar feiticeiros, de contratar encantos para deter Israel do seu desenvolvimento. Quando não conseguem, eles tentam a todo custo manchar a reputação judaica, a reputação de Israel, ou de jogá-los a algum tipo de promiscuidade. Sempre foi assim, né? As relações dos povos ciumentos. Existem aqueles que abençoam Israel e são abençoados, existem aqueles que amaldiçoam e são amaldiçoados. Numa tentativa de maldição, eu acho que é muito interessante a gente pegar esse ponto para aprofundarmos. Numa tentativa de maldição, o povo de um profeta das nações, inclusive esse profeta, ele era ouvido por Deus, né? Prova de que as nações também têm acesso ao sagrado, ao que é mais santo. Mas numa tentativa de amaldiçoar Israel e acabar com Israel ali mesmo, naquele momento, o amaldiçoador acabou amaldiçoado, né? O amaldiçoador acabou se dando muito mal. E aí o próprio profeta que tinha contato com Deus, ele acaba confundido e sendo ademoestado por uma jumenta. É um episódio icônico, né? As crianças, elas gostam muito. Eu lembro quando criança, eu ficava imaginando aquela jumenta falando, né? E isso causa bastante interesse nos nossos filhos. Explicar esse episódio e por que ele é tão icônico, né? Por que ele é tão marcante, o dia que a jumenta falou, né? Bom, um jumento agir com inteligência geralmente vai contra ao que nós imaginamos dos jumentos, porque eles são muito inteligentes. Porém, não falam, não tem fala. E aqui ele falou, né, para o seu senhor: olha, você está indo por um caminho errado. Não vá por aí, né? E ele seria morto justamente porque tinha um anjo ali com a espada desembainhada para acabar com ele, porque se ele tivesse êxito na sua maldição, o povo de Israel seria amaldiçoado. Ele tinha poderes,
Poderes místicos, ele tinha conexão. E é uma prova, né? As pessoas subestimam as forças sobrenaturais e o contato que esses magos, esses bruxos, né? Esses profetas têm com o sobrenatural, né? Há um movimento, depois da Revolução Protestante, e até um pouco parte do movimento católico, né? Há uma descrença no sobrenatural, né? Há como diz, um ceticismo ao sobrenatural. Mas ele existe. Moshe, mais pra frente, depois desse episódio, inclusive, Moshe pede que os filhos de Israel se sentem para que ele explique justamente sobre esses episódios de bruxaria, de profecia, e ele ensina Israel a identificar o falso profeta. Mas quem é o falso profeta? Né? Quem é o profeta que Israel não deve seguir? Porque os sinais acontecem. Né? Só que isso é na próxima paraxá, né? Não vou adiantar. Mas logo após esse acontecimento da tentativa de Bilam, de Balaão, de amaldiçoar o povo de Israel, mas pelas forças divinas ele converteu isso em bênção, há uma tentativa maior ainda dos inimigos de Israel de destruir Israel, justamente usando dessa magia, usando desse artifício, onde as mulheres atraíam os homens, as mulheres bonitas, bem vistosas, elas atraíam o olhar do homem judeu, que era obrigado a adorar deuses para poder ter o que ele queria, que eram as relações sexuais com aquelas mulheres. E nisso o povo de Israel acabou caindo. O interessante é que nessa paraxá nós vemos duas figuras principais ali, frente a frente, que é Moshe Rabbeinu e Bilam. E nossos sábios, nossos Rahamim explicam que, de uma certa forma, Leavdil, né, sem comparação, os dois estavam na mesma proporção, no mesmo patamar de profecia. Logicamente, Bilam para o lado negativo e Moshe Rabbeinu para o lado positivo. Mas era o conhecimento da feitiçaria, das magias, por parte de Bilam, era tão grande que ele era comparado com a altura espiritual de Moshe Rabbeinu, só que inversamente, né? Para o outro lado. Nas trevas. E os nossos sábios nos explicam também qual era das habilidades que Bilam tinha. Porque durante o dia, durante o transcorrer do dia, Hashem age nesse mundo nosso usando suas diferentes facetas. E a habilidade que Bilam tinha era reconhecer, ter a sensibilidade de saber quando a Sefirá de Hesed de Hashem, o atributo de bondade de Hashem, estava passeando pela terra. E no momento em que o atributo de Hesed está passando pela terra, nos é concedido o que a gente pedir. Então ele tinha essa sensibilidade de saber a hora exata de proferir uma palavra que seria cumprida, inevitavelmente, por Hashem. E era disso que ele usava para derrubar outras nações. Né? Houve também uma estratégia política nisso, né? Porque ambas as nações, tanto Moabe como Midian, os envolvidos nesses acontecimentos, eles se odiavam. Mas o medo de Israel, porque Israel estava tão poderoso, era tão numeroso, as nações o temiam, né? As nações tinham... Tudo que aconteceu foi porque eles tinham medo de Israel. O rei de Moabe, ele disse, né? Agora esta assembleia comerá tudo ao nosso redor, como o boi come as verduras do campo. Né? Balaque, filho de Zur, de Zippor, era rei de Moabe naquela época. Né? Tá em Bamidbar 22, do Passuque 1 ao 4. O temor de ser consumido, porque as nações sempre veem Israel muito maior do que ele é. Porque a importância do que acontece em Israel é do tamanho do estado do Sergipe, um dos menores estados brasileiros, né? Mas o Sergipe não repercute, ninguém sabe onde é que fica, né, no mundo. Mas Israel, ele está na mídia 24 horas. Né? Se entrar agora aí na Globo, tá lá no site da Globo, alguma notícia sobre Israel. Alguma notícia ruim. Alguma notícia má sobre Israel.
E isso já acontecia, né? Israel, ele estava no deserto, era um povo ex-escravo, mas as nações temiam o seu poder, temiam, né, o que acontece, né? Se essa assembleia resolver tomar o que é nosso. Uhum. O engraçado é que Moabe já havia perdido uma guerra por causa de Bilam, né? Então, numa situação anterior a todo esse acontecimento, Bilam era inimigo de Moabe. Então, através de uma maldição, Moabe veio a perder uma guerra. Então, quando eles se viram amedrontados e ameaçados por Israel, eles lembraram daquele que tinha amaldiçoado eles. Eles falaram, da mesma maneira que contrataram um profeta lá para nos derrubar, vamos contratar ele para derrubar Israel. Os inimigos se unindo contra Israel. Veja, o que está acontecendo hoje é muito verdade. Tem o Irã. O Irã, ele é de maioria xiita, tem a sua cultura, a sua religião xiita, mas ele se uniu ao Hamas, que é sunita. Uhum. É um consórcio. É um consórcio para destruir Israel. E ali ainda na mesma região. É preciso fazer um consórcio para conseguir deter Israel. Não, e nessa situação é exatamente a mesma coisa, porque havia um consórcio. Porque esse Ron e Og, eles protegiam os moabitas. Só que o Moabe pagava um tributo para que eles protegessem eles dos inimigos. Só que esse pagamento desse tributo não era público até essa paraxá. Porque, então, quando Israel vem e derruba Sihon e Og, que eram os defensores de Moabe, então Moabe se apavora. E o povo não sabia que era pago, que o povo pagava por essa proteção. Então, nessa paraxá, Balaque chega para o seu povo e fala... Pessoal, o negócio é mais grave do que vocês imaginam. Essas duas nações que Israel varreu do mapa era quem garantia a nossa segurança. Então o povo começa a se apavorar também, o povo de Moabe se apavora também junto com Balaque. E se fizeram com eles, né, que eram guerreiros, o que não farão conosco, que somos uns covardes? Exatamente. Que o Og e Bashan, eles conquistaram territórios de Moabe mediante ao feitiço de Bilam. Né? Bilam amaldiçoou, invernou Balaque, perdeu o território, como a Ucrânia perdeu para a Rússia. Né? Então, perder lá uma extensão de território e se tornou temido na região. Ele conseguiu criar uma moralidade bélica, militar, tática, de que os outros vizinhos o respeitavam. Né? E a outra questão é que Bilam também recebe esses atributos. Quem que o abençoa é abençoado e quem que o amaldiçoou é amaldiçoado. Já que Balaque também era feiticeiro e não conseguiu deter Bilam, nesse enfrentamento que custou a ele esse território, então ele falou, agora eu vou contratar ele a meu serviço. Né? E nós precisamos lembrar que Balaque, quem que é Balaque na ordem do dia? Balaque é de quem vai descender Ruth. Né? Lá no futuro, Ruth vai descender exatamente desse rei, e esse rei que é descendente de Lot. Então, Balaque, ele estava na oportunidade de pagar com gratidão ao que o que Abraão fez por ele lá atrás. Então, se existe as nações de Moabe, né, e de... Qual que é a outra nação que vem dele ali? Das duas filhas de Lot? Os Moabitas e os Emonitas, né? Amnon, né? Amnon. Né? Essas duas nações são descendentes de Lot. Então, elas existem mediante a misericórdia e aos esforços de Abraão. Por 3 vezes. Balaque, ele é devedor de gratidão. Então, quando Moisés está pedindo, lá Moshe está pedindo, permita-nos passagem, era só para permitir passagem. O que Balaque tinha que fazer? Vocês têm permissão de passagem e eu vou garantir ainda pão e água para vocês. Eu devo isso para vocês. Então ele perdeu essa oportunidade e ele saiu do não grato para ingrato. Né? Ele saiu de não grato para ingrato. Depois isso vai custar de que
os moabitas, 10 gerações, eles não poderão fazer parte da congregação de Israel. Né? E Ruth, a descendente de Balaque, ela vai exatamente, ela não vai quebrar esse protocolo porque ela não é homem, e essa proibição era para os homens de Moabe não serem acolhidos. Mas ela vai trazer a generosidade de volta da onde faltou gratidão. Não era nem generosidade de Balaque, ele só tinha que ser grato ao que fez Abraão, pela existência de Moabe e de Amnon. Né? Até porque quando eles conquistam ali os territórios de Og, rei de Bashan, que vai ser mediante a negativa dessas duas nações, que foi no final da última porção que nós estudamos, eles vão conquistar esse território exatamente por causa dessa negativa, porque não estava na programação divina de que eles conquistassem essas 3 nações que estavam aquém do Jordão. Então, dos 10 países, das 10 nações que Israel tinha que conquistar, essas 3 só estava reservada para a era pós-Geulá, ou seja, só para o futuro. Né? Então, quando os espias hesitaram em conquistar o território de Eretz Canaã, eles falaram, não, essa terra, seremos engolidos por ela, a geração que nasce no deserto, que não tinha exatamente todas as experiências que tiveram seus pais, eles vão ter a permissão dos céus de conquistarem as 3 nações que só estariam permitido conquistarem depois das 7, que estava além do Jordão. Então eles vão ter a experiência de conquistar essas 3 nações e depois a missão de conquistar as outras 7 de Eretz Canaã. Então o Bilam vai para amaldiçoar, não amaldiçoa, não consegue despertar a ira divina, porque o objetivo era despertar a ira divina contra o povo de Israel. Ele não consegue, ele acaba não vendo motivos, não encontrando razões para amaldiçoar e não consegue amaldiçoar. E Israel estava numa boa relação com Hashem até aquele momento. Mas não conseguindo isso, inclusive ele profere uma bênção, né, que nós recitamos todos os dias, né? O Matov, quão belas são as tuas tendas, ó Jacob, e as tuas moradas, ó Israel. Então, de uma maldição, aquilo se tornou uma bênção que nós carregamos até os dias de hoje. Mas Bilam, ele não se arrependeu em nenhum momento, muito pelo contrário, a sua fúria, ela se acentuou ainda mais. Mas ele mudou a estratégia, eles mudaram a estratégia. Ora, o povo de Israel está mais forte do que nunca, está muito próximo de Deus, seu nível espiritual está extremamente elevado e um dos pontos mais cruciais, nevrálgicos dentro do funcionamento desse povo é a sua aproximação com o seu Deus. É a sua proximidade com Deus. Então, enquanto Israel estiver próximo de Deus, nós não conseguiremos nada. Então, vamos bolar um plano para afastar Israel do seu Deus. Porque enquanto eles estiverem conectados, nós nada conseguiremos. Né? E o plano para afastar, veja, o plano para afastar Israel de Deus não era uma guerra. Não foi uma guerra, não foi nada assim fora do comum. Né? Eles usaram as mulheres. Né? Bolaram um plano para que, através destas ações, Israel se afastasse do seu Deus. Israel trouxesse a ira divina. Somente Israel é capaz de causar, né? De provocar a ira divina. Como? Traindo o seu Deus. Traindo o seu Deus com outros deuses. Então, nesse plano maléfico e muito bem elaborado, eles mandam as filhas, né, de Moabe, as moabitas, seduzirem os seus homens que ali estavam. E nesse processo de sedução, porque há o pecado da prostituição, né? O pecado da prostituição é um.
O da idolatria é outro. É, Muito pior. pior. Né? O pecado da prostituição ele vai trazer uma pureza espiritual e uma pureza física. Uma pureza não, uma impureza, perdão. Né? Esse pecado ele traz uma impureza para o homem e para a mulher que ali estão envolvidos. Né? Agora, a idolatria, a pena para a idolatria era a morte. Né? Então, através de um pecado, de uma sedução que pareceria ali algo com seus efeitos apenas no indivíduo, eles conseguiram trazer uma praga que ia contra todo o coletivo, contra o povo. Né? A dificuldade é essa. Quando você ataca um indivíduo, você consegue derrubar aquele indivíduo. Mas contra um povo, não. Contra o povo santificado, não. Então eles foram buscando os indivíduos através das suas fraquezas sexuais, né? Mas o grande lance desse dia, desse momento ali, não era o pecado sexual. Era a idolatria. Através dos interesses sexuais, através das ações, que eles só conseguiriam ter isso adorando. Então, venha, vamos comigo, né? As moabitas chamavam, vamos comigo, venham ver os nossos sacrifícios, venham ver os sacrifícios que nós fazemos para os nossos deuses. Então, no primeiro momento, isso é inofensivo, né? Afinal de contas, são elas que estão sacrificando, eu não vou me envolver, eu vou só olhar, eu só vou ver a festa desses povos pagãos aqui. Eu só vou olhar ali, não vou me envolver, não vou nem tomar nada, né? Uhum. Não tem problema, né? Não tem problema. Não dá nada. Eu vou lá nesse, né? O que tem aí de idólatra, né? Hoje nas festas culturais pagãs dos povos, né? Um exemplo prático, né? Eu só vou ali na festa junina deles, né? Vou ali na festa, não vou nem tomar quentão, nada. Vou lá olhar. Né? Isso aí não tem nada a ver uma coisa com a outra. E, ok, ela é bonita. Isso acontece com o homem judeu, né? Uhum. Ele tá suscetível, né? Ao homem solteiro, né? Ele tá ali, vem a moabita, a cananita, né? Vamos lá ver nós vamos queimar os fogos para os nossos deuses. Não, mas eu não posso, eu sou judeu. Não, mas você não vai participar, você só vai olhar, você só vai me acompanhar. Aí nós entramos agora numa coisa muito comum. E foi o que aconteceu. Não foi nada incomum, nada irreal. Porque qualquer coisa surreal colocaria o povo na defensiva. Não. Foi uma coisa muito natural, uma coisa óbvia, inclusive, e inofensiva. O convite era inofensivo. São as moças solteiras, né? E os homens da comunidade, ora, né? Num primeiro momento não havia mal, né? E a Torá ela faz muito associa muito, né? Esse pecado, essa verada idolatria de Avodazará com a prostituição, né? Porque o pacto que nós fizemos com o Eterno no Har Sinai, ele por várias vezes ele é como que eu posso dizer, descrito como um casamento. Então, quando nós que a Shem não permita, quando um judeu cultua outros deuses, ele tá se prostituindo, ele tá descumprindo a Ketubá, ele tá traindo esse pacto, né? Então isso é sempre associado. E o Shimon falando sobre isso, sobre um inimigo tentando nos atacar, pelo lado da assimilação, né? A gente não sabe se o Shimon tá falando da Paraxá ou da história dos Anussitas, né? Aqui no Brasil. Porque aqui a nossa história foi exatamente assim. O nosso inimigo tentou nos absorver. Ele nos misturou entre um outro povo para que a gente adorasse os deuses deles, casasse nossas filhas com as filhas deles, para tentar extirpar a nossa cultura, o nosso povo, os nossos costumes
do mapa, né? Do Brasil, de Portugal, da Espanha. Então a tática foi usada mesmo aqui. A gente vê uma clara semelhança entre essas duas táticas aí. E era isso que eles pretendiam. Pretendiam enfraquecer o nosso casamento com a Shen, oferecendo outras mulheres, né? Assim, fazendo um paralelo aí com outros deuses, com outras mulheres. Né? O ataque é direto à família, né? Exatamente. A família judaica, ou a sua família, você que nos acompanha. Ele vem aí, mas ele não vem numa forma perigosa, porque se vier de uma forma perigosa, nós não vamos aceitar. Né? O povo de Israel não aceitaria algo violento, né? E eles sabiam disso. Olha, eles estão muito unidos, eles estão extremamente próximos do seu Deus, eles estão ali com uma energia de vencedores, entendeu? Israel tinha vencido importantes batalhas, então a energia ali era uma energia impenetrável até um determinado ponto. Israel tinha que permitir. Israel precisava permitir. Qualquer coisa, então, que despertasse a atenção de Israel não teria êxito, né? Justamente porque estava tudo fluindo muito bem. E nas nossas vidas é assim. As coisas ruins que aparecem, elas não aparecem de forma grandiosa, elas vão brotando. Então, é algo que é plantado, né? Você vai plantando aqui, ali, de repente aquilo corroeu toda a sua base, toda a sua proteção. E então, se viesse uma marretada muito forte, Israel resistiria, né? E passaria por aquilo. Então, devagarzinho, vamos minando, né? Vamos minando eles. A estratégia é essa. Pega um, leva ele, mostra como é bom, a nossa cultura é boa, como você vai fazer bem para ele. Apresenta os nossos deuses, ele vai ver que os nossos deuses são inofensivos, que eles não vão fazer... Eles não precisam acreditar agora nos nossos deuses, mas eles precisam tornar comum, tornar profano, né? Você não vai participar. Só vai lá assistir o culto. Não, você não vai participar, não. Você não precisa você tomar nada, né? Aí, daí foi o primeiro, aí foi lá, fui. Cara, não aconteceu nada. Não aconteceu nada de errado, tá tudo certo. Fui lá, não tem nada demais lá. Não tem nada demais. Entendeu? Fui lá e tal, e tô aqui. Vamos em 2 agora. Não foi um deputado lá na ajuda humanitária na Ucrânia, e depois ele fez um vídeo falando aqui as ucranianas são fáceis. Né? Ele teve uma experiência lá, As ucranianas são fáceis, A princípio foi fazer uma coisa boa e terminou com uma coisa asquerosa. Ele foi lá para fazer uma coisa boa, né? E se envolveu com uma promiscuidade que custou a reputação do Congresso a ponto dele ser tirado. Foi caçado, né? Foi caçado. Foi caçado esse rapaz aí. Então Bilam, ele vai entender, depois de mais de 7 tentativas de amaldiçoar Israel, ele vai ver que Israel é blindado. E é interessante, porque dá para achar de Bilam para trás, nós estamos vendo aqui Israel num declínio de reclamação, de ser castigado, de briga, de um contexto interno. Se estamos olhando para dentro... Briga interna, né? É uma briga familiar. Estamos, assim, vendo com uma certa repulsa alguns comportamentos, né? No último episódio, morreu Miriam. Morreu Miriam, e aí, eles estavam vindo estavam... De um momento... O olhar nosso fala, poxa, mas que declínio, né? De uma desgraça. Que declínio de espiritualidade, de experiência. E agora não. Só que agora nós temos um olhar de fora, que é o de Bilam, e Bilam ele está tentando vazar essa blindagem para amaldiçoar. Ou seja, mesmo com todo esse contexto que estamos vendo aqui de comportamento israelita, alguém que tem uma relação próxima com Deus, de quem ele abençoar é abençoado, e de quem ele amaldiçoar é amaldiçoado, ele teve essa frustração. Porém, ele conseguiu achar o ponto de passagem. Se nós quebrarmos aqui essa relação de mútua confiança, nós vamos conseguir quebrar a blindagem deles. Aí o que eu faço? Então essa orientação é o que é dado no final a Balaque e a Midian, que vão
que vão seduzir os homens. E, na verdade, a princesa que vai se envolver nisso, né? Essa princesa que vai se envolver, ela foi destinada a ninguém mais e a ninguém menos do que Moshe. Ela tinha um alvo, falou, você é a princesa, você tem que conquistar, você tem que seduzir Moshe. Né? Tua missão é essa. Tua missão é essa. Note o seguinte, né? Porque Bilam, ele foi para despertar a ira divina contra Israel. Mas quem é Bilam mediante a Deus, né? Então aí ele foi no povo. Foi. Né? E é um modo... Ele não conseguiu, porque Deus conhece, né, o coração do homem, né? Ele tá mal intencionado, Deus repreende ele, inclusive, né? Mas aí ele, não, então com o Criador eu não consigo, eu não tenho esse mérito, né? De ficar entre os dois, entre Israel e o seu Deus. Quem sou eu, né? Mas agora eu vou pegar os filhos. É neles, né? É neles. E aconteceu. Eles foram tentando comer pelas beiradas, né? Esse modus operandi a gente vê com o Paró, enquanto estávamos em Mitzrayim, no Egito, e começou a nos minar também através de uma escravidão que foi gradativa, não foi do dia para a noite, foi aos poucos, foram mudando os nossos status em Mitzrayim. Na Europa, nós vemos a perseguição ao nosso povo, ordenada por aquele ser austríaco lá de maldita memória, e começou também na noite de cristais, e aos poucos foram tolhendo os nossos direitos e comendo pelas beiradas. Então, o povo de Israel, as nações sabem, os sábios das outras nações sabem que nós não somos um povo a ser confrontado diretamente, porque isso faz o nosso povo se unir ainda mais, né? Exato. Então precisa ser para eles, que a Shem não permita, para eles conseguirem o que eles querem, precisa ser aos poucos e devagar, né? Inclusive nós somos comparados a leões nessa paraxá justamente por causa disso, né? Porque o leão não pode ser domesticado nunca. Então... não há como aproximar, né? Não tem como se aproximar dele. Então, comparando os efeitos, né, a assimilação foi o que se mostrou mais eficiente né? Contra Israel. Porque hoje nós lembramos o Holocausto com 6 milhões de judeus que foram mortos em campos de extermínio. Né? Mas desse pós-guerra, por exemplo, nós olhamos hoje para os Estados Unidos, que ele tem uma população judaica de em torno de 6 a 7 milhões de judeus. Mas se você olhar para além dos critérios da Halahá de quem é judeu, você encontra 17 milhões de judeus. E aonde estão os outros 10? Os outros 10 milhões de judeus norte-americanos, eles são resultados de assimilação, dos casamentos mistos. Né? A pureza de sangue era a forma de como as pessoas dentro das sociedades secretas ou das sociedades fechadas, elas tinham que provar uma pureza de sangue. E essa pureza de sangue, ela excluía também o judeu, dentre outras etnias. Né? E aí sempre houve um esforço para ser incluso. Essa palavra de inclusão, há momentos que ela se revela uma pegadinha ou uma armadilha no quesito de assimilação. Então essa assimilação de ser assediado ou de ser seduzido pelas filhas das nações, né, ela se mostrou mais eficiente do que toda a máquina de extermínio da destruição judaica. Né? Até porque muitos dos que foram levados aos campos de concentração já nem sabiam mais de que eram judeus. Ao mesmo tempo em que as pessoas falam, não, eu vou passar desapercebido. Eu vou entrar numa universidade onde tem manifesto pró-Hamas e ninguém sabe que eu sou judeu. Eu entro numa universidade jesuíta da PUC e vou matricular meus filhos, eles nem precisam saber que eles são judeus. Então, essa necessidade de passar desapercebido por certas situações, ela vai nos levar
ela vai nos levar a um extermínio silencioso, de que os nossos filhos e filhas vão se casar fora do judaísmo, né? Em 2 ou 3 gerações que a Hashem não permita, né? Isso possa se mostrar mais eficiente do que um campo de extermínio. Então, quando os judeus, nós judeus, através dos nossos pais, vivíamos sendo perseguidos e a segregação nos mantinha fora dessas sociedades, né, estava sendo pensado uma forma de eliminar esses judeus enquanto os mantemos eles separados, né, nos guetos. Os guetos era a forma de segregação. O cristão novo, ele só foi uma forma de segregação. Eu não posso aceitá-lo completamente como cristão. Ele tem que estar separado do cristão velho, né? Então essas segregações nos davam válvulas de escape, mas a partir do momento em que não há mais distinção entre o cidadão de primeira classe e o cidadão de segunda classe, quando Theodor Herzl visitou os judeus de determinados países, vamos construir um Estado judaico, esses judeus que eram encontrados dentro de uma adesão de primeira classe, Uma casta, né? uma casta assimilada, ele falava, não, nós não precisamos mais de Estado judaico. Agora nós somos franceses. Agora nós somos ingleses e alemães. Somos norte-americanos. Né? Lechana Rabá, Berlim, não em Jerusalém. Então essas mudanças, eles pensaram que jamais sofreriam com a perseguição do antissemitismo, do antisionismo. Mas de repente, vem a SS com o serviço da IBM e fala, você é judeu. Não, não sou. Você é judeu. Ele foi encontrado 10 gerações à frente e foi levado para passar nos tribunais. Só descobriram quando a Gestapo bateu a porta e para levar já, né? Pra levar. Muitos nossos irmãos assim. Então não há para onde fugir, né? É. Mas que há uma destruição e um efeito, os efeitos são diferentes em assimilação. Uhum. Então Bilam ele vai usar essa tática, de não enfrentamento, não vá para o enfrentamento que você cria uma resistência e até aumenta a proteção deles. Né? Vá como aliado. Vá como aliado, amigos. Vá como aliado, esgote, né? Corrompa Israel. Contamine, né? Contamine. Vai devagar que você consegue. Convida ele para ser. Convida ele. Vamos lá. Mas vamos lá na ceia, no jantar, vai estar minha família, meu pai, minha mãe, o Natal eu acho que é um dos exemplos práticos mais fáceis de compreender, né? Para quem está nos acompanhando, né? Até o mundo cristão sabe que o Natal é uma festa pagã. Exatamente. De várias religiões. Você vem. Até o mundo cristão fala, é uma festa pagã, né? Daí alguém diz, não, mas é o nascimento do nosso Messias, né? Não interessa se as outras nações... Tá, mas o Natal, vamos usar o Natal como exemplo prático, né? Teve uns 8 Messias que eles atribuem essa data, né? E como parece que é inofensivo, né? Poxa, vamos lá, é o momento que a família Você vai fazer os cristãos estudar, Gersh. vai estar reunida, né? A família vai estar reunida, a gente está se conhecendo agora, né? Estamos nos conhecendo agora, minha família vai estar lá, eu quero apresentar você. Não podemos deixar de ir, né? Depois eu vou em Hanukkah. E depois eu vou. Você vem no Natal. Eu vou na tua sinagoga, eu vou na tua comunidade, aí na tua religião, eu vou, mas você vai comigo lá. É uma negociação de paz, não é? E começa aos poucos, né? É uma negociação de paz, é pro bem. Não, eu vou lá, eu vou ter que ir. Não tem problema uma árvore de Natal do lado de uma Hanukkah, né? Eu vou ter que ir, né? Eu tenho que participar lá, porque senão o Shalom Bait, né? Bom, tem Shalom Bait, tem. Aí, lá no meio, elas tiravam, né, os deuses. Olha, é o seguinte, você veio aqui agora, né? Estamos aqui, fica feio. Agora é o seguinte, eles... que você está aqui? Eles vão acender agora, eu não vou, mas eles vão acender ali um incenso, eles vão acender uma vela, eles vão acender um pavio, eles vão oferecer um sacrifício aos deuses
aos nossos deuses, mas você está aqui do meu lado, fique aqui quietinho, que você não tem nada a ver com isso. Né? Só que isso é na primeira vez ali. Continuam juntos, né, o casal ali. Na próxima vez, já começam as condições. Não, agora você tem que ir. Você tem que ir. Porque minha mãe vai estar lá, meu pai, né? Depois de alguns anos. Né? Minha mãe vai estar lá, meu pai, o meu tio, que há muito tempo a gente não vê. Você vai. Você vai. No primeiro ano, ele nem cantava as musiquinhas de Natal e tal, porque ele não conhecia, né? Aqueles louvores, aquela coisa. Já agora, depois de 3, 4 anos, né, dessa relação, ele já é obrigado a cantar a musiquinha, porque ele é obrigado a ser parte. O envolvimento dele já não basta mais ele só comer da janta, do peru, né, daquele, né? Agora ele tem que ajudar no sacrifício. E aí, sim, aí ele já está muito mais envolvido do que ele imagina. Nós estamos trazendo aqui, óbvio, né, uma fala contemporânea, né? Contemporânea, né? Estamos contextualizando o momento que os homens... Porque eles não foram chamados assim, ó, vamos lá sacrificar para os nossos deuses. Não. Era com outro interesse, tá? Era outro, o interesse era outro. O interesse do homem era outra coisa. Aí no meio do negócio veio uma proposta indecorosa e ele já estava ali mesmo, ele já estava envolvido mesmo, agora nós já estamos juntos mesmo, né? Para você que nos acompanha e não é um judeu, né? Mas você está aqui nesse canal assistindo, nós estamos falando sobre a Paraxá, que é um estudo semanal que a comunidade judaica faz da Torá, da leitura da Torá. E nesse episódio os judeus acabaram se corrompendo com a idolatria, né? Com a prostituição, com mulheres de outros povos. No judaísmo, o judeu ele casa-se com uma judia, com uma mulher da sua mesma religião, da sua mesma cultura, né, com as mesmas práticas. Por quê? Porque o judaísmo preserva a santidade do seu povo nas relações que tem com o seu próprio Deus. Então, casar-se com uma mulher que tenha outros deuses é a mesma coisa que praticar a idolatria. Exatamente. Justamente por quê? Porque você casa com a mulher, você tem os filhos. E a mulher também, a mulher que casa com o homem de outras nações, né? Casa-se, tem filhos, aí você está ali com aquela família envolvido, né? Você tem ali as tradições familiares e a mulher, ela traz para dentro do lar. Ela que coloca para dentro do lar as suas tradições e a sua religião. Né? Tanto que Rahel, ficou lá para trás, né? Rahel, quando foi embora com Jacó, ora, o casamento e tal, e Jacó próximo de Deus, e aquela coisa toda, e prosperidade. Mas aquilo não era suficiente para ela. Ela levou o Deus de pau e de pedra do seu pai, né? Porque ela leva essa bagagem. O homem, ele desapega mais fácil pela mulher, não desapega? O homem judeu, o hebreu, ele não foi adorar outros deuses com as moabitas? Uhum. Exatamente. Ele Talvez tem E só abrindo um parênteses aqui, Shimon, nós não estamos ofendendo ninguém, por que nós estamos usando o Natal aqui, o 25 de dezembro? Que é uma festa pagã. Porque eu já vi pastor falando. Porque se você pensa que o 25 de dezembro é uma data cristã, você precisa estudar um pouquinho mais. Porque o 25 de dezembro é uma data usada por muitas outras religiões como o nascimento de seus messias. Do Deus Sol? Não é o nascimento do Deus Sol? Um deles é o Deus Sol. Krishna, Mitra, vários deuses pagãos é atribuído o 25 de dezembro como o dia de seu nascimento. Inclusive, a história de um Messias que nasceu de uma virgem, que morreu e ressuscitou 3 dias depois, que andou sobre as águas, que multiplicou pães e peixes, que tinha 12 discípulos
essa história ela é muito anterior à história de Jesus. Eu achei que você estava falando de Jesus. Não, não é Jesus. Essa história ela nasceu quase que 2000 anos antes de Jesus. Então tem no mínimo umas 5 religiões Com a que mesma- atribuem essa história. Krishna, eles atribuem essa história, mas a mais antiga e Olha a mais só. difundida É de é a de Jesus. Siddhartha Gautama de Buda. Então, se você for estudar Que lá a coisa. história de Buda, É a mesma história. ele nasceu de uma virgem, morreu e ressuscitou, andou sobre as águas. Então, essa historinha é muito mais antiga do que o cristianismo. Então, por isso, estamos usando o 25 de dezembro, porque é uma data usada por várias religiões, né? Então, é por isso que nós não queremos ofender ninguém, Não, por isso mas estamos usando essa data. É interessante, né, você saber. Porque até seja o cristão, seja o budista, a religião que for, ele tem que ser fiel, né? Exatamente. Como que chama agora quem mistura todas as religiões, que pega um pouquinho de cada uma? Como que chama esse termo? Ecumênico? Não é ecumênico. Eclético? Não é eclético. Não é eclético. Mas eu vou lembrar. Mas ecumenismo também serve, né, para isso. Pega um pouquinho de cada uma. Não, eu sou budista, mas eu celebro o Natal e eu vou em Hanukkah e tal. Mas aquele que é fiel aos seus É valores, messiânico. ele não mistura. É messiânico. Esse é uma salada É isso também, aí né? mesmo que eu ia falar. É isso aí. Isso aí. É isso aí. Sincretismo. Sincretismo, O sincretismo você seleciona da religião do outro aquilo que te é agradável. Então exatamente. Uhum. E o sincretismo, aí sim, o sincretismo ele é detestável. O sincretismo. Por quê? Porque, eu gosto da kippá do judeu. Ok, ele usa. Eu gosto do crucifixo do cristão. Ele usa. Eu gosto daquele tambor do budismo, aquele que eles batem, que faz tom para meditação. Eu gosto daquilo. Ele pega. Isso é o sincretismo, não é o ecumenismo. Ele usa costumes dos caraítas, ele usa costume dos essênios. Ele pega uma igreja, coloca um rolo de Torá e diz que é uma sinagoga. Isso é um negócio. Ele faz o Shema e o sinal da cruz. Só que essa salada, ela é tão... Não é boa. Ela é agressiva. Ela é tão assim, nociva que eles precisam esconder a verdadeira intenção deles, né? Eles copiam uma determinada religião e só no final lá do ritual deles é que eles denunciam que aquilo não era judaísmo, que aquilo, na verdade, era um outro templo de outra religião. Olha, não há valores nisso. Você selecionar só o que te agrada. Não, eu quero aqui eu quero ali ser filho do Deus de Israel, mas eu não quero 613 mandamentos, né? Eu não quero, é demais pra mim. 10 já é muito. Eu quero só um mignon. Eu quero só o filé mignon. Eu só quero ser abençoado. Exatamente. Eu só quero ser abençoado, mas eu não quero obedecer a Deus. Eu não quero obedecer o Deus de Israel. Do budismo também. Não, eu só quero ali a paz, a tranquilidade, mas eu não quero ter que estar lá fazendo as meditações e tudo, eu não quero. Bom, eu não entendo muito de budismo, acho que zero praticamente, né? Mas é isso, o sincretismo. O sincretismo, ele leva as pessoas ele dá, né? As pessoas se sentem no direito de selecionar um pedacinho de cada valor e acham que estão fazendo muita coisa, não são fiéis aos seus valores, à sua cultura, às suas tradições. E às vezes o sincretismo ele ocorre também, nós vemos na nossa história. O globalismo é sincretista. Nós vemos uma situação na história do Brasil onde alguns membros de religiões afro tiveram que fazer o sincretismo puxando para o lado cristão para não serem mortos e perseguidos pela igreja também. Então eles mudavam, traziam de seus ancestrais a religião pura do lugar da onde eles vieram, e eles foram obrigados a mudar o nome, davam nomes de figuras de deuses de outra religião para não serem perseguidos, não serem mortos. Então o sincretismo ele é nefasto. Não imagine você.
É os tempos modernos. Né? Não, eu só gosto daquilo que eu quero. Eu só vou selecionar as coisas que eu gosto daquilo ali. O que eu não gosto, eu não quero. Então, gera essa mistura abominável, esse fogo estranho. Exatamente. Bem definido. Fogo estranho. Tanto para o cristão, tanto para o budista, tanto para o quem mais? Qual mais? Para o judaísmo, para o hinduísmo e por aí vai. Você acender fogo estranho não vai ser bom para ninguém. Não é bom para ninguém, nunca é bom porque você está contribuindo para o desaparecimento da sua religião, da sua fé, da sua cultura, quando você faz essa paçoca, essa maçaroca de crenças. Para você, né, que é messiânico, não vai ter ônus nenhum. Não vai ter cobrança sobre isso aí. Mas o judeu que é seduzido nesse tipo de serviço, ele se torna um avodazará, né? Esse é o papel de Bilam. Se torna um avodazará. Você atrair um judeu, por exemplo, vamos ali comigo, ali tem um povo teu. Mas como assim? Eles usam talit, usam kippá. Eles rezam em hebraico, aí chega lá, a pessoa é colocada dentro de uma avodazará. O messianismo é um sincretismo. O messianismo é um sincretismo, uma tentativa deslavada de corromper o judeu. Quando o judeu entrou ali, ele cometeu uma avodazará, ele cometeu uma idolatria, porque é um culto estranho para ele. Uhum. E existem também pessoas que se dizem serem admiradoras e respeitadoras da nação de Israel, mas mandam os seus integrantes praticarem como que eu posso dizer, uma pescaria de judeus lá em praças públicas, na rua lá, para praticar o proselitismo, né? Para atrair o judeu para outra religião. Então, uma pessoa que faz esse tipo de coisa, ela não pode dizer que ela respeita e que ela gosta do povo de Israel. Porque isso é uma maneira de fazer guerra contra nós também. É um missionário, né? Querer levar o judeu para outra religião. São compreensões culturais diferentes, né? Porque em muitas religiões, você tentar converter o seu irmão é porque você o ama. Inclusive, isso é o amor, né? Usado como motivo. Não, mas eu te amo. Mas você tem que se converter. Mas por quê? Porque eu te amo. Né? Deus te ama, você tem que fazer essa conversão. Ele te ama. Ora, mas eu não quero, eu estou bem aqui com a minha fé, com a minha religião, com a minha forma de entender Deus. Não, mas você... Então, às vezes, lógico, para nós, os judeus, o judaísmo, ele não é proselitista, então ele não faz questão nenhuma de converter você. Exatamente. Né? Você cristão que está aqui conosco, seja muito bem-vindo. Não há nenhuma intenção aqui em te converter. Nós podemos viver juntos, em paz, no mesmo mundo, você ser abençoado, nós sermos abençoados, né, pelo Deus de Israel, mas não há intenção de que você venha aqui ser um judeu, usar kippá, que você negue o sacrifício do seu Jesus. Não. Não. Agora, quando você nos diz, ora, você tem que aceitar Jesus Cristo. Você tem, porque senão você é mau. Aí isso é ruim. Né? Acontece isso muito nas nossas redes sociais. Né? Esse povo judeu mataram o nosso Jesus. Esse povo judeu é mau. Eles não aceitam, eles nunca vão aceitar. Eles só vão aceitar pela dor. Exatamente. Né? É um cruzado falando. É um ódio disfarçado de amor, né? Esse é um ódio, é puro ódio. Porque o amor e o ódio, eles andam muito... existe uma linha tênue entre os dois, né? Uhum. O amor, ele pode virar ódio muito rápido e o ódio vira amor também muito rápido. Então, há essa coisa. Então, veja, de boa intenção o inferno tá cheio. Não tem um ditado? Tem. Né? A boa intenção, ela vai te levar, muitas vezes, para um lugar ruim. Eu só quis agradar ali a fulano ou o fulano, eu só quis agradar. Eu fui lá naquele culto religioso dele, eu fui lá na ceia de Natal dele, mas era para agradar os familiares e tal. Existem as limitações, e o povo de Israel tinha suas limitações, e aqui o povo de Israel encontrou as limitações e junto à ira divina. E pagou
Israel pagou o preço com muitas vidas. Muitos morreram, né? E aí Moshe e Arão intercederam, mas a praga só cessou quando um dos príncipes de Israel se revoltou e sacrificou um dos seus. Foi preciso que um dos seus morresse para que aquilo parasse e aquele povo... Puxa, a coisa é pesada. A assimilação ela foi um fator de determinante para a segunda comunidade judaica que voltou do cativeiro. Nós tivemos na primeira leva Esdra, a Sofer, que ele fez uma limpa, né? Ele fez com que os judeus que haviam contraído os casamentos mistos se separassem dessas mulheres, porque os seus filhos já falavam meio asdrodita, né? Então ele foi radical. Ele pegou ali os judeus pelos cabelos, surrou e fez com que eles expulsassem suas mulheres e seus filhos que falavam língua estranha. Lá, uma das Raftarot que nós temos ali, que fala sobre eu não sei se é de Sotá, que fala de Zacarias, o profeta Zacarias, que tem a visão do sacerdote fazendo sacrifício, e Rassatã aparece denunciando sobre a sujeira da roupa do Cohen, né? Então ele diz assim, aí o anjo é dispensado lá para defender o Cohen Gadol, né? Aí ele diz assim, aquele que... Foi ver qual que era a acusação. Falou, a acusação é que o Cohen está com a roupa suja. Aí o anjo foi lá e mandou o Cohen trocar roupa, trocou a mitra e voltou. O que era a roupa suja do Cohen? O sacerdote, que é, junto com Zorobabel, as duas famílias de Aharon e de Davi, que estavam retornando para formar a segunda comunidade, mais as famílias sagradas de Levi, elas estavam exatamente assimiladas. Ou seja, como que vamos constituir a segunda comunidade na família dos Kohanim se eles assimilaram, casaram-se com mulheres proibidas, né? Então aí, esse reparo que o anjo demonstra ali nessa visão é aquilo que foi exercido por Esdra Hassofer de expulsar essa separação do casamento misto, fazendo com que eles tivessem esse reparo. Quando o anjo voltou para o cenário lá do sacrifício, ele falou, aquele que elegeu Jerusalém te repreenda, ó Rassatã, né? Então, vai fluir exatamente a reconstrução da segunda comunidade a partir de que haja uma limpeza nisso aí, né? Agora, quando nós falamos de famílias que estão retornando para suas origens, como que elas estão voltando, né? Misturadas. Elas estão voltando misturadas. Então, uma coisa é nós consertarmos isso a partir desse retorno, e a outra coisa é evitar a assimilação daqui para frente. Exatamente. É os dois, né? Um conserto. Você vai ter que ajustar. Esse é um desafio dos binenos, sim. Ajustar isso e para que seus filhos já consigam ter essa restauração completa. É um desafio do Benanus. Muitas vezes apenas um da família vem restaurar as suas raízes judaicas, né? Apenas um volta para o judaísmo. Milhares de brasileiros estão retornando ao judaísmo. É um fenômeno que está acontecendo. Mas, em alguns casos, apenas o homem ou a mulher daquela família retorna, né? O homem resolve retornar, a mulher, não, meu pai é isso, meu pai é pastor, meu pai é um padre, meu pai é um padre, não, isso é impossível, mas não é impossível, mas não seria, né? Não seria um padre. Meu pai é um clérigo, né? Meu pai é católico, enfim, nós somos fiéis. Você pode ter a tua religião, mas eu não vou. E ao contrário também, né? A mulher tem um histórico na família, ela quer praticar a religiosidade dos seus antepassados, mas o seu esposo é um pastor, o seu esposo ele é um religioso, né, que tem lá as suas convicções e não quer retornar. Ou ele não tem alma judaica. E aí divide a família. Ok? Ok? E agora? Né? Agora é
consertar isso. Então é um problema, é uma consequência que esses brasileiros judeus vão ter que lidar com ela. O interessante é que nós fomos ameaçados com a fogueira, né? Metade da minha árvore genealógica ali foi queimada na fogueira. Uma fogueira embasada nesse amor, entre aspas, que a gente falava agora há pouco. Uhum. E nós vemos hoje pessoas próximas nossas aqui sofrendo perseguição dentro da família, ameaçados com a mesma fogueira. Só que agora uma fogueira imaginária, né? Eles ameaçam os judeus agora com um inimigo imaginário deles, que eles inventaram, um fogo que eles inventaram também. Mas o objeto é o mesmo, é o fogo que continua ameaçando. Então, muitas vezes a pessoa faz esse retorno para o judaísmo, está ali no seu cantinho, às vezes longe do resto da família, não está incomodando ninguém, está só praticando o seu judaísmo ali de uma maneira particular, de uma maneira modesta e que pode passar facilmente desapercebido pelos outros, mas a família não se contenta com isso. Vai lá e persegue, bota pressão e... Não vai vir! Não vai vir comer o nosso leitão de ano novo? A fogueira vai te pegar. Tá pensando a ameaça é a mesma. Tá pensando o quê? Que é melhor do que nós? Bom, existe a guerra psicológica. Exatamente. Né? A guerra psicológica. Bom, se você quer aprender mais sobre isso, entender, continue aqui conosco. Nós vamos agora ter o Kabbalat Shabbat, o recebimento do Shabbat, uma cerimônia maravilhosa que dá as boas-vindas ao dia sagrado e onde bênçãos especiais são proferidas. Então, esteja conosco acompanhando aqui a Sinagoga Anusim Brasil. Um abraço a você e até... Shabbat Shalom. Até já, não saia daqui, nesse mesmo link, ó. Não precisa nem se mudar de página, nesse mesmo link, você vai assistir ao vivo da sinagoga, diretamente de uma sinagoga, o serviço de recebimento do sábado. Até já. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.